A paz de Cristo. Juízes, capítulo de número 17, versículo de número 6, diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Meus irmãos, aqui começa o transtorno tribal de todas as tribos de Israel. Esse versículo, não havia rei em Israel, ele começa a ser citado em todos os capítulos posteriores. Sansão, ele foi o último juiz do livro de Juízes. E cada capítulo vem falando, e não havia rei em Israel. No 17:6 a gente leu, no 18, o versículo 1 também, naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos Danitas buscava para si herança em que habitar. Após a morte de Sansão, vem falar esses relatos. Claro, o autor não nos diz se ele foi na sequência, após a morte de Sansão, só que na Bíblia está na sequência. E nós entendemos que as tribos não tinham um direcionamento. Por isso que o autor fala que não havia rei em Israel. Cada um fazia o que queria, e o pecado havia se agravado de tal maneira. No capítulo 17, nós iniciamos com a história de Mica. Mica, um homem da região montanhosa de Efraim, ele rouba sua mãe, rouba dinheiro dela, só que ele escuta a mãe dele falar sobre uma maldição em quem havia pego o dinheiro e ele procura devolver. A partir do versículo 2, ele fala: mãe, eu vou te devolver o dinheiro está comigo. Aí ela vai e tira a maldição que ela havia prometido fazer. Aí ele restitui à mãe o valor. E por conta disso, eles fazem uma escultura e uma difundição, uma imagem de escultura e uma difundição. E fica adorando aquele ídolo como havia outros ídolos em sua casa. No 17 ainda vem falar de um levita que ele vinha passando pela cidade. Aí Mica pergunta: de onde tu vem? Ele: sou de Belém de Judá. Aí ele chama e fala: olha, tu quer ser levita? Quer ser sacerdote para mim? Aí o levita fica ali como sacerdote para adorar a outros deuses. A partir do versículo 7 até o 12 vai falar a história do levita na casa dele e fica ali adorando. No capítulo 18 vem contar a história dos Danitas, da tribo de Dan, que eles ainda não haviam conquistado a sua herança totalmente, porque eles ficavam espremidos entre a tribo de Judá e Efraim, uma parte, eles ficavam de frente para os filisteus, e eles ainda não haviam conquistado sua herança totalmente. Aí eles foram espiar uma terra, mas no caminho eles ficaram na casa de Mica e foram lá para a cidade espiar, a cidade de nome de Laís. E eles gostaram do que viram. E voltando para casa, eles relataram tudo o que eles viram. Aí eles foram à casa de Mica novamente, com o pessoal, para poder invadir a cidade. E lá eles subornaram o levita que estava com Mica, pegaram a imagem de fundição e levaram para a guerra como fosse um deus, como fosse a arca de Deus indo para a guerra. E foram lá para tomar a cidade, porque, primeiro, eles viram que a terra era boa, tinha fontes na terra, era uma terra muito boa, e a terra ela ficava um pouco afastada para que os homens, ao serem atacados, eles não
pedissem socorro a ninguém. Eles iriam ser atacados, eles iriam destruir a terra e tomar posse dela. Isso foi assim que eles fizeram. E conquistaram, no capítulo de 18, conta que eles conquistaram a cidade de Laís e começaram ali a adorar os deuses que eles fizeram de fundição, roubaram de mim, que foi o deus deles. E começaram a adorar ali naquela cidade. No versículo 30 do capítulo 18, diz assim: os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. E ali eles continuaram adorando. Como são histórias aleatórias, no capítulo 19, vem falar do levita e da sua concubina. Sua concubina fugiu para a casa de seus pais. Mas no capítulo 19 ele vem iniciando assim: naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita. Aí vem contar a história, que ele veio peregrinando e a sua concubina fugiu para a casa de seus pais. Ele foi atrás para buscá-la, ele se acertou, resolveram ficar um período para depois saírem para viajar. No caminho da viagem, eles pararam numa cidade e ficaram numa praça e ninguém os chamavam eles para passar a noite, como era um costume. E ali eles ficaram na praça e chegou um senhor e os chamou para ficar na sua casa. Só que aí o senhor acomodou o casal. Uma multidão de homens foi à porta do senhor para poder... bateram lá e perguntou: cadê o casal que estava aí que o senhor abrigou? Aí ele fala: não faz mal a eles. Aí a multidão de homens pede para que a mulher saia para ser estuprada por eles. E assim acontece. Eles dão a mulher, ela é estuprada a noite toda pelos homens. E ao amanhecer, ela, caída desfalecida na porta, veio a falecer. E aquele homem, ele pega essa mulher, coloca no seu jumento e volta para casa. Chegando em casa, ele pega o cadáver dela, divide em 12 partes e manda uma para cada tribo de Israel. Ele manda uma para cada tribo de Israel. Ao receberem o pedaço dela, todos que recebem o pedaço, eles ficam abismados pelo que aconteceu. Tamanha coisa ruim aconteceu em Israel. Tamanha maldade. Ou seja, naquela época não havia rei em Israel. Naquela época cada um fazia o que queria. E os levitas estavam vendidos. Aqueles que tinham que colocar ordem nas coisas, eles se venderam. Aqui foi contada a história dos levitas sendo subornados. E então, todo mundo achou um absurdo e resolveram lutar contra a tribo de Benjamim, que era da cidade de Benjamim. E no capítulo 20, eles se vingam, se unem e vão lutar contra Benjamim. E sobra, aí eles conseguem conquistar, fazem o que tem que fazer, consultam ao Senhor: subirão e entregarei nas mãos o povo. No capítulo 20, versículo 28, fala sobre isso. Que Deus fala: suba que entregarei nas vossas mãos.
E a partir do capítulo 21, eles ficam sem esposos que fugiram. Depois de ter guerreado, 600 homens sobraram daquela batalha de Benjamim. E eles ficam sem esposa. Aí eles arrumam uma estratégia, no versículo 8 do capítulo 21, diz assim: E disseram: há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa? Ou seja, não subiu para ajudar a lutar e falou: olha, Jabes e Gileade não subiram. Então eles lutam contra eles, mas numa estratégia para arrumar esposas para os que ficaram sem, porque a misericórdia, né, ela tem que permanecer. Por mais que fizeram mal, depois eles viram que é uma tribo do Senhor e não era bom que a tribo se acabasse. Eles falaram, poxa, vamos arrumar, porque é irmão nosso, fez errado, mas tem que haver o perdão. E ali houve o perdão e conseguiram 400 esposas. Só que mesmo assim ainda faltou 200. Aí no festival anual que tem de vinhas, a partir do versículo 20, eles conseguem mais 200 esposas, porque fazem ali uma artimanha, as mulheres saem para o festival, ele falou, olha, se escondam ali, vão, pegam elas por trás das moitas e levam para Benjamim. E se alguém perguntar, a gente fala, eles estavam sem esposa, deixa eles levar tal, porque não, eles prometeram que não iriam dar ninguém para a tribo de Benjamim, juraram. Então, por isso que eles tiveram que armar essa estratégia para poder retirar as mulheres de outras tribos para poder levar para Benjamim. No versículo 22, conta a forma qual elas foram retiradas. No 22 diz assim: quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Jabes de Gileade não obtivemos mulheres para cada um deles, e também não lhe destes, pois neste caso ficarias culpado, porque não podia dar, era uma culpa, porque eles juraram que não iria dar. Então eles subtraíram as mulheres. Aí completou as mulheres para que eles viessem refazer a tribo de Benjamim. Que Deus nos abençoe. Um bom dia.